Olá, professor Samuel. Olá, tudo bom? Olá, tudo bom? Boa Tudo tarde, seja bem? Boa tarde. bem-vindo, né? Vamos Obrigado. aqui dar o início ao novo projeto Textu, né? E esperar aqui um minutinho, dar olá, professores, olá, gente. Bom, esse projeto do Textu é mais a questão de um informativo, tá? Sobre a galera, as pessoas da área da radiologia, a nível desde profissional a nível de aluno. Contudo, isso aqui seria mais o que uma voltado para uma área bem diferenciada, não só professores renomados, especialistas renomados, mas também a gente conhecer a área da radiologia num outro âmbito, né? Quem são as pessoas que fazem parte dessa área da radiologia, o lado mais humano propriamente dito. Então, para Legal. começar com o primeiro dia do nosso projeto, nada mais, nada menos que o professor ilustre, né? O professor Samuel Queiroz. E Obrigado. enquanto o pessoal está chegando, eu vou pedir para você dar assim, falar sobre um pouco sobre você, a sua carreira, e a gente começar a fazer a apresentação. Olá, professor Wilson Seraine, seja Hum, bem-vindo. E enquanto os espectadores estão chegando, né? O intuito aqui, gente, principalmente é transformar vidas, transformar as pessoas e fazer que todos façam parte. E a nossa área, que é uma área muito tecnológica, ela é mais lado humano também, né? E pedir permissão, que aqui o intuito, como é mais informativo, eu vou ter que, aos poucos, eu vou, como se diz, bloquear as mensagens para a gente seguir o nosso curso. Enquanto isso, professor Samuel lhe passa a bola da vez para poder fazer essa apresentação. ok, olá pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde aí a ilustre amigos aí que estão dando um oi, uma boa tarde. Tenho muitos amigos, como Wilson, Rafael, Deise e outros que fazem parte da radiologia no Brasil inteiro, né? Não digo só em uma região, mas no Brasil inteiro. E agradeço também pelo convite de estar aqui participando com vocês. Eu sou profissional, né, formado em física. Na minha época era pouco conhecido a formação do tecnólogo, então eu escolhi a formação de físico e aí fiz tanto o bacharel quanto a licenciatura em física. Depois eu fui fazer o mestrado e na COP, o FRJ na parte de engenharia nuclear, e depois eu fiz uma pós-graduação no IRD junto com uma cooperação entre a CENEM e a Agência Internacional de Energia Atômica, né? E aí foi. Hoje eu estou fazendo um doutorado. Ano passado eu fiz um curso pela agência também, voltado pela plataforma Mais Ensino à Distância, e não paro de estudar, ok? E hoje eu faço parte de um grupo onde a gente coordena a pós-graduação na FABA, que é a Faculdade Bezerra de Araújo. Coordeno também o curso técnico, né? Lá temos um número grande de alunos técnicos, bastante turmas, né? E bastante alunos de técnico em radiologia, como temos também pós-graduação lá e outros cursos pós-graduação em radioterapia, medicina nuclear, e no projeto tem outros cursos também para pós-graduação. Sou docente e hoje eu estou como coordenador também da Universidade de Castelo Branco, e eu acho que eu posso aí estar ajudando vocês a estarem tirando algumas dúvidas específicas. Pode ficar à vontade aí perguntar, eu estou aqui disponível para ajudar. Pronto, muito obrigada, professor Samuel. Gente, vocês vão entrando, desculpa, vocês vão entrando, daqui uns 5 minutinhos, que é o tempo que dá mais pessoas entrando, aí eu vou ter que desligar os comentários, aí vocês vão ver na caixa, eu mando o comentário em off, que eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Ainda dando um tempinho, a nossa webinar na questão aqui, a gente não vai passar uma hora, até porque vamos passar as informações
tá? Assim, informativo. Depois que acabar este momento, eu vou passar para o YouTube e depois eu vou lançar aqui no Física Radiologia, @Física Radiologia, certo, professor Samuel? E também no certo. Educa Radiologia, eu vou passar o canal, tá? Para poder a gente, porque tem gente que estava me perguntando se ia ficar simultaneamente no YouTube. Eu disse, não, porque eu ia ficar, já aconteceu comigo ficar olhando para um lado, para o outro, e fica muita gente perguntando, eu ia ter aquele controle, tá? Então, assim, o professor Samuel lindamente se apresentou. Eu já fui aluno do professor Samuel, né? Assim, de físico para físico, né? Assim, lógico que eu estou engateando, e o professor Samuel já tem uma grande carreira por aí, né? E assim, a gente sabe que não é fácil, né, professor Samuel? Quanto à nossa área de cálculo de física propriamente dita, ela é muito linda, ela é muito completa, já não desmerecendo as demais, porém o pessoal já vem com aquele intuito de como é difícil, a gente entra até na própria escola, nem viu a Uhum. física, e a física é muito difícil, calma, gente, a gente sabe que é difícil, mas o custo é sentar, ler, começar a estudar, e é lindo. Eu sou muito suspeita para falar sobre física, né? Então, para a gente iniciar a nossa bateria, eu vou me apresentar, né? Desde, eu vi os demais, o Carlos, os colegas, né? De permissão aqui, sejam bem-vindos, boa tarde. Depois eu falo assim, não dá tempo de falar de um por um, mas sejam muito bem-vindos, agradeço a participação. Olá, Gênesis, bem na hora. Bom, Olá, sou a Gênesis. Neuriane, sou a professora Neuriane, né? Fui aluna de especialização do professor Samuel. Sou física de formação, licenciatura, especialista em produção radiológica na área médica industrial, com o professor Samuel, foi um do meu turno em várias disciplinas, né, lá, e também engenharia de petróleo e gás. Porém, agora eu estou atuando nessa parte é, mais de... Olá, quem está aqui é Edilane. Gente, ó, lembrando quem está chegando agora, tá, Gênesis? Vou desligar os comentários. Então, assim, esse projeto, o TechStu, é mais para ser uma informação do lado mais humano da área da radiologia, certo? E esse @física radiologia, eu vou ficar lançando coisas sobre a área da física e sobre a radiologia. Mas até lá, eu vou fazendo esse incremento e a cada semana eu estou fazendo um convite especial com os participantes, né? Cada qual na sua área. Primeiro, nós começamos com o professor Samuel, vendo a nossa área pelo lado superior, e depois vou começar, as outras semanas, eu vou convidar pessoas do nosso lado também, do lado do docente, porque eu também acho muito importante, porque discente e docente é uma casadinha que não tem igual, um faz parte do outro, sem um, sem o outro, não tem esse papel, né, professor Samuel? Verdade, Né? verdade. Verdade. Então, assim, eu fiz assim, não vou dizer que eu vou, Gênesis, permissão, vou fazer que não, fiz uma pesquinha para fazer as perguntas, eu adoro quando ele fala isso, e eu vou fazer aqui, tá, professor? Bom, a gente viu que essa pandemia nos pegou desprevenidamente, a todos, né, como é que se diz, sem muitas explicações, porém, é a primeira delas. Como é que foi ou está sendo a sua experiência, professor Samuel, como físico, propriamente dito, e atuando na área da radiologia? Ok. Então, quando eu fui fazer minha faculdade de física, né, eu puxei a parte inicialmente de bacharelado, então você estuda de tudo um pouco, né? Ou melhor, quando eu falo pouco, acaba aprofundando muito em cálculo, né? E nos conceitos físicos. Só que eu vim com um tempo conhecendo um pouco mais sobre a física das radiações, assistindo aula até como ouvinte, que eu gostava de um professor no Instituto de Medicina, e ele dava uma aula de radiobiologia para médicos voltados para a prática radiológica. E eu comecei a assistir a aula dele como ouvinte. Na época, eu nem tinha ideia do que fazer após a faculdade. Depois eu fui aprendendo e fui fazendo alguns cursos e terminei a faculdade e vi a possibilidade de fazer um mestrado onde ele era específico na área das radiações, que é na parte de engenharia nuclear. Então eu tive que estudar bastante fundamentos de física.
E aí foi eu ingressando na área da radiologia e recebi alguns convites para ser professor dentro da área de radiologia e comecei a dar aula, comecei a entender melhor os equipamentos, comecei a estudar e assim foi, vamos dizer assim, meu ingresso dentro da radiologia propriamente dito, né? Ai, que bom. E a gente se encanta assim mesmo, né, professor? Enquanto eu até Sim, assim, pela faculdade, a gente tem uma visão geral do que é essa parte da radiação, mas não de forma aprofundada. Eu também fui, sem saber muito o que era. E quando eu assisti aquela física da radiação com você, eu assim, gente, o que é isso? Essa é uma outra visão, uma coisa mais aprofundada. E é muito interessante, né? Não é fácil, mas também não é difícil. É complicado, mas também não é tão complicado, não seja ser aquela coisa tão absurda, mas é uma área que exige muita atenção, aquele requinte, né? E sim, física sim, das radiações, assim, ela é espetacular, verdade. é verdade. Bom, e no ensino e no mercado de trabalho, né? O nosso público, ele é mais comum, assim, a mulher, o homem? Tem alguma diferença em questão do gênero, né? Tem também diferença dessas atuações no mercado de trabalho e se poderia dizer, assim, no seu ponto de vista, lógico, né? Quem é mais determinado sobre essa questão? Então, estamos falando assim, pessoal, a questão da física, da radiologia, né? Estamos Aham. falando mais nesse âmbito. Então, como professor, na parte docente, poderia dizer alguma coisa, dimensionar um pouco? Não, a gente sabe Eu, que não é eu, exatidão, mas de uma dimensão, né? aham. Eu vou colocar de uma forma bem geral. Quando eu iniciei na radiologia, nós tínhamos numa sala de aula com 40 alunos, por exemplo, nós tínhamos 60% homem e 40% mulheres. Hoje em dia, isso inverteu, né? E muitas das vezes chega a ser uma proporção de 70-30, né? Mais até mulheres do que homens dentro da sala de aula, se formando, tanto como num curso de técnico em radiologia, como no curso de tecnólogo em radiologia, quanto em uma pós-graduação voltada para a radiologia. Logo, não há diferença alguma de gênero para o mercado de trabalho. Antigamente existia uma informação errada, onde na indústria se empregava mais homens do que mulheres. As pessoas associavam isso a um equipamento de radiografia industrial, por exemplo, um equipamento de gamografia, que não é leve, esse equipamento, e como as pessoas confundiam radiografia industrial com radiologia industrial, muitas das vezes se aplicava-se mais homens nessa área. Hoje a gente sabe que esse conceito de radiologia industrial, até pela a própria publicação do CONTEA, você percebe que existe área como medidores, em radiação industrial, radiografia industrial, inspeção de segurança, perfilagem, que independente do gênero, do sexo, a pessoa vai atuar da mesma forma e o mercado hoje absorve da mesma forma. A diferença que o mercado faz na seleção é em qualquer lugar. É a diferença do conhecimento. Quem tiver o maior conhecimento consegue adquirir, passar nos processos seletivos das empresas. Mas não há diferença no quesito gênero para a formação, ok? E sobre a dedicação, eu também não vejo muita diferença. Por exemplo, a sua turma teve alunos brilhantes, o Gênesis, o Rafael, é, o Wilson, que domina muito, sabe muito, é professor também. Então, você tinha alunos homens brilhantes, como também alunas mulheres também brilhantes na sala de aula. Então, eu não vejo particularmente diferença nesse quesito, né?
Eu acho que na minha turma tinha tanto a mesma quantidade, eu acho que ficou balanceado entre homens e mulheres, né, na minha turma. Assim, bem, por isso, a minha visão lá, enquanto era discente, né? Então, assim, essa pergunta foi mais voltada para o seu lado, como professor, né? E assim, e mais à frente, já praticamente, uma próxima pergunta que eu queria fazer, mas vamos chegar lá. Então, assim, com o professor do Rio de Janeiro, né? E aqui nós estamos em Fortaleza. Então, assim, o curso de especialização que eu fiz, o professor viajando, né, vindo ao nosso encontro. Então, assim, com essa nuance, eu pergunto, se continua viajando ainda, promovendo esses cursos, a de graduação, da pós-graduação, né? Então, e com certeza levando em consideração antes e aqui durante a pandemia, lógico, tem todo um diferencial. Porém, sob o seu ponto de vista, há uma diferença da procura e da oferta do mercado, né? E interesse do discente em cada estado, digamos assim. Isso há uma diferença bem sensível, tá? Sobre a primeira pergunta, eu algumas vezes ainda faço viagens, né, específicas. Tive até no último ano em Teresina aí com o professor Wilson, e os alunos eles têm um diferencial por estado, isso é fato, né? Legal. O pessoal do Sudeste, em geral, eles acabam tendo bastante acesso às principais informações quando chega no país, até porque, quando a gente fala de radiações ionizantes, os principais polos da CENEM se encontram no Sudeste. Então, o Sudeste acaba sendo premiado, vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? Mas o pessoal, tanto do Nordeste, eles têm uma sede maior, né? Isso eu posso afirmar com muita Notório, clareza. assim. Tem uma sede, um aprendizado, eles querem te perguntar tudo para o professor, ele quer tirar dúvida, ele quer tirar dúvidas de coisas, às vezes, que não está nem ali diretamente sendo tratado no tema da sala de aula, mas ele quer aproveitar o professor ali para tirar aquela dúvida. O interesse, primeiro, né? Muitas das vezes o Sudeste, os alunos acabam sendo um pouco, por ter muita informação, não valorizando tanto essa informação. A gente tem até hoje duas turmas de pós-graduação em andamento, onde nós temos alunos assim muito bons e alunos de outros estados também, e os alunos do Rio, eles têm assim, eles já vêm com conteúdo, uma bagagem, pois as universidades aqui, as faculdades acabaram trabalhando conceitos mais voltado para proteção, controle de qualidade, blindagem. Isso facilita depois quando você vai dar aula numa pós-graduação, ok? Então isso facilita. Mas o desinteresse também é mútuo, né? Que é tudo muito mastigado, né? Tudo muito mastigado. Verdade. E os alunos de fora acabam valorizando mais esse papel desse professor externo, tá? Eu acho que isso é por conta da valorização mesmo de você ter alguém vindo de fora, de outra região, para ajudar no seu conteúdo. Então, eu percebo isso, que os de fora, muitas das vezes, são mais dedicados. A gente tem, vou dar um exemplo dessa pós, hoje a gente está com ela na plataforma, e as atividades que eu coloco, os alunos de fora são os primeiros a fazer essas atividades. Eles logo fazem as atividades, Incrível. né? E os de casa demoram a fazer. Deixa para Tá? depois, né? Um pouquinho. Deixa para depois. Eu já conheço o professor, estou sempre com ele, então vai empurrando. E os de fora não, os de fora vão lá, fazem logo, tiram dúvidas
E então, eu particularmente, como professor, eu percebo isso, né? Eu vejo isso. É claro que É, toda tem suas exceções, né? Não é posso verdade. padronizar, mas vejo isso como uma realidade sensível como professor. O professor falou assim, a questão da grade curricular, ela também é notória, a gente percebe mesmo, assim, você falou aqui no Sudeste, quanto a nível de faculdade, antes da pós-graduação, ele faz um complemento de um conteúdo que, assim, que eu vejo que é o nosso lado aqui do Nordeste, não é diferenciado. A gente sabe que tem instituições que a grade curricular é um pouco mais cheia, né, um pouco mais completa do que a das outras faculdades. Quando a gente vai fazer a pós-graduação, a gente percebe essa diferença. Então, para nós aqui, enquanto é tudo novo, para eles, assim, eu já vi isso, mas eles eram para receber isso como uma base, um pressuposto para poder se aprofundar com muito mais propriedade, né? Aí vem a Sim, questão do desinteresse do aluno. Eu digo isso, pessoal, e o professor Samuel, porque eu já fui aluno, acho que todo mundo aqui, a gente não deixa de ser aluno, mesmo sendo sim, professor, como o sim, professor falou no início, a gente está sempre se atualizando. Então, quando a gente é aluno, a gente não tem dimensão do que é um professor em pé, passando as informações, aqueles detalhes, a gente estudou para aquilo, a gente se aprofundou, se especializou, virou mestre, virou doutor. E o aluno, muitas vezes, ele acaba questionando a conduta do professor sem ao menos saber, né? Assim, a gente não sabe tudo, mas a gente sabe um pouco sim, mais que o aluno, né? E o aluno acaba não valorizando e a gente, é sério. Então, quando a gente está do lado mais avançado, a gente vê assim, ó, 1,1 não é 1,0, não é 1,5. Faz diferença em alguns detalhes, né? Mas, assim, foi muito boa a colocação. E, assim, enquanto a questão durante o período de atuação do professor, né, conseguiria me dizer, ou nos dizer, né, qual a maior dificuldade ou facilidade sobre a questão do aprendizado do aluno, né, assim, sobre o seu âmbito de vista a uhum. nível de professor, consegue identificar essa dificuldade, É, uma essa, facilidade essa, que o aluno tem? essa pergunta, por mais que pareça difícil, ela é a pergunta mais fácil. A maior dificuldade dos alunos, quando eu falo os alunos voltados na área da radiologia, é a parte de cálculo, né? Então, não se dá tanta importância às unidades, né? Aos conceitos matemáticos, às definições. Hoje eu estava tirando uma dúvida de um aluno pelo WhatsApp que a dúvida dele era uma regra de Regra de... logaritmo, então de propriedade de logaritmo. Então eu percebo isso. Então a principal dificuldade é quando se entra na matemática, na física, né? Que andam junto nesse momento, né? Você vai falar de uma interação da radiação com a matéria, você vai falar de blindagem, né? Você vai falar de decaimento, você vai utilizar conceitos físicos e você vai utilizar também conceitos matemáticos. É verdade. E assim, é coisa, nós como os professores, a gente tenta facilitar para o aluno, mas quando chega na fase adulta, a gente vê que essa persistência na dificuldade da base matemática, porque física a gente consegue, assim, quem tem um bom discernimento, um bom ouvido, uma boa imaginação, a gente consegue destrinchar a física conversando, falando, e a gente começa a comprovar aquelas situações com base em cálculos, e o cálculo já começa a matemática. E quando a gente começa a falar na matemática, o pessoal começa a regalar o olho com alto desespero. Assim, gente, tenham calma. O custo é começar, e a gente sabe que tudo que é novidade, ele gera aquele primeiro caos. Mas o saber, o conhecer, a gente tem que vivenciar o processo, né? Os alunos, a maioria das vezes, quer terminar o curso, sem passar pelo processo, que é a parte prática, mas para chegar na parte prática a gente tem que ter uma teoria bem consolidada, né? Imagina a Sim. gente trabalhar com a radiação em altos níveis, altas doses, a pessoa não saber o que é uma dose absorvida, o que é...
fica complicado. E quando a gente vai falar assim, o que é um Silvestre, o que é um Grey, o que é um Curie, aí assim, eu vou pesquisar. Não, gente, esse é um termo que a gente tem que ser bem usual na nossa área da radiologia. E a gente tem que ter essas anúncios para sobressair. Então, imagine você passar por ali, trabalhar com proteção radiológica, recebe a dose e você não sabe nem fazer uma transformação básica. Né? E assim, É, e a gente, e o pessoal, mas o pessoal quer chegar lá, mas sem passar pelo processo. Mas assim, mas é bom a gente ficar. É por isso que assim, esse Text2, ele veio mais assim, não a gente tentar abrir os olhos do lado também do discente. E eu estou fazendo esse envolvimento, docente e discente, porque é uma dupla que não existe um sem o outro, são complementos, né? E eu espero que o pessoal esteja gostando e veja a real importância, não é porque somos físicos, mas é porque a física, o cálculo, ela é super importante, principalmente na nossa área, né, professor? verdade. Bom, e esse meu intuito foi de perguntar, porque quanto a aluna da área da radiologia, na minha sala, eu acho que tinha uns 45 a 50 ou um pouco mais de alunos, eu consegui destacar com facilidade, eu nem pegava no caderno, porque eu já tenho facilidade para o cálculo, né? E a galera já chegava perto de mim, eu fazia os trabalhos, tá? Não, não tem problema. Agora, eu na minha prova vou tirar nota boa. Agora, você aprendeu, você está entendendo o que eu estou fazendo? Então, assim, e é o pessoal, a disciplina do começo do curso, matemática, eu fiz que o pessoal passa se arrastando, porque só quer ver a parte da prática da radiologia. Assim, mas, gente, essa É, base é importante. Tem que fazer a questão da linkagem, né? Pois sim, verdade. professor, muito obrigado pela resposta. E a outra, assim, ó, nesse quesito, acho que foi a segunda pergunta, é que eu falei, já tinha respondido, mas eu vou reforçar a pergunta. No âmbito geral, o que é que mais conta para nós, a nível profissional e aluno? O que é que conta mais, na sua visão? É a expertise ou saber somente? Assim, dá para entender? Entendi. As duas coisas, elas caminham junto, né? O aluno em si, ele tem uma tendência a querer ir logo para a prática, principalmente o aluno da radiologia. Ele quer ir para o laboratório, ele quer praticar e ele quer ir para o estágio. Isso não há mal nenhum nisso, mas ele acaba esquecendo os princípios e a parte teórica. E se você for para um concurso, não adianta, a pergunta é teórica. Se você for para uma entrevista, muitas das vezes as perguntas são teóricas. Então, isso precisa andar junto. Então, vou dar um exemplo simples aqui, que não é nem uma área que eu domino, mas quando se fala de SUS, por exemplo, as pessoas não querem estudar, mas se Ah, você fizer qualquer concurso público na área da saúde, vai sei. cair SUS. Então, o aluno ele precisa entender que compreender os princípios de uma onda eletromagnética é tão importante como ele saber uma incidência. Então, essa muitas das vezes a dificuldade do aluno. Ele quer saber a incidência, mas ele não quer saber como um ecrã funciona. Ele não quer saber como o feixe ele pode ser colimado e você conseguir mensurar isso através de números. Quando você parte para uma avaliação, muitas das vezes as perguntas elas são teóricas, então ele precisa saber. Ok? E eu costumo dizer uma realidade para os alunos. A parte prática, numa prova, todo mundo acerta. Agora, o que está por trás, a questão teórica, pouca gente Como vai acertar. Então, funciona na prática, né? acaba sendo um diferencial a pessoa que consegue dominar os conceitos, né? Ele consegue entender como ocorre um espalhamento e explicar o que é uma fuga de cabeçote, por exemplo, que é um controle de qualidade, como se faz isso, como também se fosse para a área da indústria, como ele compreender um princípio de uma fonte que vai ser utilizada em gammagrafia e que ela tem uma meia-vida específica. E, então, ele precisa entender tanto da parte
teórica quanto da Teórica. parte prática. Não adianta. Okay? Precisa andar em conjunto. A expertise ela precisa andar junto com o saber. Eu concordo plenamente. Assim, e essa visão, eu lhe perguntei, porque o pessoal tem que enxergar, porque tem gente que é só expertise, existe só expertise, mas tem gente que peca, porque se é só expertise, você acaba falando coisas sem conexão, né? Pessoal, assim, vocês têm que entender que para chegar na prática, vocês têm que vivenciar o processo. Só expertise você consegue passar a perna num, passar a perna no outro, você está se auto-sabotando. Esse eu entendo, né? Então, assim, o saber ele é crucial e a gente aprende, ninguém tira da gente, né? E a gente tem que ter um pouquinho de expertise, que o professor falou, reforçando, tem que andar junto sim, porque é assim que a gente ganha um destaque, né? Sim. No mercado, mas assim, sempre trabalhando com a verdade, né? A gente não pode se auto-sabotar, nem sabotar o seu serviço, principalmente na área da radiologia, é um caminho de praticamente tem ida, não existe volta, né? E se a gente errar, o erro é grande, né, professor? Então, tem que trabalhar com a seriedade. É, quanto a nível da parte docente, na parte docente, a questão de publicação de artigos, né? A gente está assim, num âmbito que sai voltado da graduação, vai fazer a pós-graduação, e muitos professores incentivam a galera a fazer assim, olha, faça isso do seu TCC, aproveite, transforme ele no artigo, publique. A questão do interesse, a gente vê que o tema tem que ser um diferenciado, né? Mas o público, pô, já viu assim, já que a teoria já está mais difícil para mim, imagine fazer um artigo, o pessoal não quer, é complicado. Eu acho assim, eu tenho que incentivar, é uma coisa, a gente não pode obrigar, mas assim, a publicação de artigo, o que o professor pode falar sobre a questão de publicar artigos? Você submeter um artigo em um periódico é extremamente valioso para o seu currículo e para o seu crescimento, principalmente acadêmico, né? Se o aluno, ele muitas das vezes ele quer estar ali atuando na prática, no dia a dia do mercado de trabalho, a importância da publicação, muitas das vezes, ela acaba sendo muito pessoal para ele buscar, de repente, uma pós, lato sensus ou escrito sensu. Mas para aqueles que estão na área de docência, é extremamente importante a Importante. publicação dele. Dele estar submetendo trabalhos em periódicos. E o aluno, já dentro da graduação, quando ele tem essa oportunidade, ele sai na frente de muita gente, né? Muita gente, Quando ele for verdade. concorrer a uma vaga e esse avaliador dessa vaga vê que ele já tem uma publicação no periódico reconhecido, né, lá o número do DOI, ele vai com certeza ter uma chance maior de absorção dessa vaga do que um outro aluno ou um outro candidato, melhor dizendo, que não participa, né, que não tem interesse nenhum de desenvolver. Quando os alunos têm que entender o seguinte: quando você está num nível superior, você está ali para gerar ciência. E é dessa forma. Uma das principais formas de você gerar ciência é através de publicações. E o nível superior, ele não é o nível técnico. O nível técnico, eu consigo definir isso bem porque eu sou coordenador das duas áreas. O nível técnico é para praticar, é papum, vamos lá, vamos aprender, vamos realizar aqui o exame. Agora, o nível superior, ele está ali para pensar, ele está ali para questionar, ele está ali para desenvolver, ele está ali para criar algo que não foi feito, ou para testar algo que já foi feito, ou para comprovar algo que está ainda obscuro, ou que as pessoas ainda não consigam compreender bem. Então, ele está ali para gerar ciência, ele está ali para fazer ciência, ele está ali para participar desses processos científicos. Por isso que é uma graduação, por isso que ele está no nível superior. Ele não pode querer estar no nível superior e Pensando. ser um técnico, ele querer só ir para exame, eu quero só praticar. Ele não pode ter essa cultura.
Senão ele tá na verdade, fazendo o curso errado, resumindo. O professor falou uma coisa muito importante. Eu fiz assim para poder lembrar. Quando a gente está assim, enquanto eu estava como, não é uma coisa, quando a gente está professor na graduação, a maioria dos alunos, professor Samuel, confesso, 90% dos alunos ainda tem essa mentalidade de serem alunos do segundo grau. Assim, gente, vocês estão no nível superior. Aqui é a porta para muita coisa. Começa, tira essas vendas dos olhos, aqueles pensamentos que vocês têm, volta a pensar como criança, tenham imaginação, duvide do que você está vendo, façam, né? E sim, vejam o outro lado e vão fazer pesquisa, vão fazer, e a gente está aqui para isso. É fazer fazer o extraordinário. E o pessoal não tá, pensa que só o nível de graduação é só mais um título, é isso que eu consegui enxergar. E assim, gente, vocês estão pensando, e quando a gente bota conteúdo, professor Samuel, eu não sei se você também passa por isso, mas eu tive assim, uma grande resistência de, quando eu dizia assim, gente, quanto é um mais um? Vamos supor um exemplo, né? Assim, dois. E quanto é zero mais dois? A pessoa, professora, senão a gente tem que começar, tudo vai dar são caminhos diferentes, dá o mesmo resultado. E outra coisa, a gente não tem que estar só decorando, não, a gente tem que saber aprender a estudar, aprender, e ensinar a gente aprende muito mais. Tem que ter outra mentalidade, mas o pessoal não está saindo do nível de segundo grau. E estão encarando a graduação como apenas uma titulação. E hoje você vê, eu digo isso porque eu acho lamentável o pessoal que trabalha na área dos tecnólogos de radiologia atuando, não desmerecendo, mas é porque o pessoal está naquele nível do pensamento técnico e fazendo um curso de graduação atuando como técnico. Eu acho isso assim, um pecado tão grande. Poderia abranger, e existe uma área enorme para a área dos tecnólogos, existe área grande para os técnicos, mas o pessoal do nível superior está pecando em ainda estar pensando como nível de segundo grau, né? Assim, eu acho, eu lamento, porém, assim, gente, a radiologia, eu entrei pensando que eu sempre, nossa, o professor Samuel, eu pensei que era só o raio-x, não vou mentir, mas quando chega lá, abre aquele leque de opções, você fica louco, é muita informação, mas assim, não é todo mundo que tem que estar enxergando o que a radiologia traz para a gente, né? Então, assim, pessoal, é muito importante. A gente vê pouca publicação. Quanto mais alunos estivessem publicando, né, professor? Seria assim, uma satisfação enorme. E Sim, ciência não é fácil, ciência é difícil. Né? Não é verdade? Sim, sim. eu acho muito difícil, assim, trabalhar a ciência para você pegar uma teoria e comprovar as coisas de fato. Mas é enriquecedor e muito bonito. Só para fechar, eu conheço Uhum. tecnólogos brilhantes, como conheço também técnicos brilhantes, né, que estudam, que se aprofundam, né, pessoas que certos assuntos dominam muito mais do que eu, e são tecnólogos, conhecem muito, então a profissão ela precisa disso, ela precisa de pessoas que Precisa. estejam publicando, que estejam dedicados à ciência, a desenvolver. Isso faz parte do processo de toda formação. Isso faz parte do processo de toda graduação, né? Como faz parte também do processo do profissional como técnico em querer estar atuando, em querer estar ali realizando o exame, né, realizando um procedimento, tanto na área da indústria como operador, quanto também na área médica, como operadores ali, como técnicos responsáveis pela tomografia, pela hemodinâmica, pelo raio-x e assim por diante. É. E até para atuar nessas qualquer área, reforçando, não só a prática ela é importante, a teoria tem faz parte, é um complemento de suma importância, né? Assim, enquanto que trabalhar num estabelecimento, o professor falou aí, trabalha pela FACAB também, pela a Alta Faculdade, a FABA, FABA, né? FABA, FABA, isso, FABA. e o CB. O CB. E o papel do professor Samuel cresceu assim brilhantemente, é coordenador, professor também. Então, nesse âmbito, quando a gente está fazendo o nome, o renome até da instituição, a gente tem um papel importante também, né? Em reconhecer
ser reconhecido é um peso muito grande, né? Eu acho assim, a nossa titulação, a titulação da instituição, ela é muito importante e é um peso grande. Então, está implícito quem tem uma grande responsabilidade. Então, nesse âmbito, professor, a instituição propriamente dito, ela se trata somente, assim, numa visão geral, tá? Então, ela se trata somente de vender para qualquer instituição, ela se trata somente de vender o produto, que são somente os cursos, está incluso o processo de transformar a vida das pessoas, direta ou indiretamente. Então, assim, o que seria uma empresa renomada nesse Não, âmbito, né? Nesse sentido? toda instituição que nós chamamos de IES, né, Instituição de De Ensino ensino superior, Superior, ela em seu PDI, ela precisa demonstrar, né, através de seu PDI e ser comprovado pelos avaliadores do MEC toda uma assistência não só para a comunidade local, mas também de desenvolvimento para o seu aluno, independente se essa instituição ela é pública ou privada. privada, né? Ela precisa apresentar e precisa ser comprovado o que essa instituição ela está fazendo para o aluno que está estudando, que está ali, e como esse aluno é visto, né, como esse egresso ele é visto para o mercado de trabalho. Então, é fundamental. Professor. Estou te ouvindo. Pronto, pronto. Voltou ao normal, pode falar. Voltou. Não, então, é como eu falei, essa pergunta, isso tem que estar muito claro no PDI da instituição, né? Isso, e os próprios avaliadores do MEC, eles buscam isso, né? Ver qual a parceria que essa instituição elas têm com a comunidade local, com, com outras parcerias de empresas, de estágio, né, o que ela faz para a sociedade. Novamente, o nível superior ele tem que estar dedicado a gerar ciência, cultura, né, para a sociedade em âmbito geral. Eu só fiz essa pergunta porque, assim, a minha pergunta, propriamente dita, é no âmbito tanto do lado, na visão como aluno e como professora, tá? Porque quando a gente vai procurar, quanto aluno que a gente vai procurar uma faculdade, uma pós-graduação, a gente também tem que ver essa questão, todos os detalhes, o que é a faculdade, o que é a instituição propriamente dita, né? A instituição de ensino superior está nos oferecendo, nos ofertando, se ela é viável para mim. Eu só fiz essa pergunta particularmente porque, assim, a gente sabe que em alguns locais existe instituição que se faz autopropaganda e acaba enganando o aluno. E quando aquela coisa muito linda, quando chega lá, a gente não tem esse processo. Então, assim, e eu ficava mais, assim, vamos dizer, surpresa, porque as pessoas acabam continuando naquele local e se enganando. Para quê? Porque no intuito de ter só uma titulação. Aí o pessoal acaba pecando, né? E assim, gente, é lamentável porque essa visão, para mim, acaba sendo ótimo, porque na seleção, no concurso, eu faço meu diferencial e vocês ficam para trás, né? Então, assim, adorei essa resposta, bem esclarecedora. E assim, professor Samuel, você escuta aluno dizer perguntar assim, se eles não são capazes de finalizar o curso, né? Porque sou na área da radiologia, não é simples, ela é um âmbito, ela é bem ampla. Qual o nível, assim, se ele tem dificuldade de finalizar o curso, ele começa com aquele gás, né? Se ele sente muita dificuldade, né? Até dificuldade financeira, então, do aprender, né? Assim, a minha pergunta, mas se puder resumir, né? Assim, um âmbito geral, tá? E, assim, se existe evasão, a gente sabe que existe, Uhum. mas, assim, como essa parte da evasão, né?
com a região, assim, a gente viu que a região do país, elas têm seus interesses, mas nesse âmbito geral que o professor viaja, nas instituições, como é que poderia falar sobre esse quesito? Então, no desânimo do aluno, isso é muito comum dentro da radiologia, porque se tem uma ideia da radiologia de 50 anos atrás, onde a pessoa fazia o curso técnico ou auxiliar na época e depois já era empregado. E hoje isso não é uma realidade, isso não é uma realidade em lugar nenhum e nenhuma profissão. As pessoas têm que estudar, então, com o tempo de sala de aula, o aluno muitas das vezes acaba desanimando, perdendo aquele otimismo, né? Ficando sem motivação. E aí cabe a instituição, né, tentar também motivar através de seus professores, através dos seus canais de comunicação, através dos seus laboratórios, através da vivência dos profissionais que estão ali com esses alunos, motivá-los, né? E então eu acho que faz parte da cultura, né, da formação, e a profissão em si, os profissionais que estão ali dedicados ao aluno, eles precisam sempre estar se esforçando com evento, atividades, palestras, que isso ajuda o aluno ele manter o foco, né? Isso ajuda bastante. Bom, é incrível que pareça, tem pouco tempo. Gente, assim, eles já tinham combinado, todas as Steps Tour, elas vão ter duração de 50 minutos, porque a gente faz aqueles 5 minutos iniciais, 5 minutos finais, porque existem as intercorrências, né? E esse horário de 17 horas é para a gente, assim, vai ficar no YouTube, reforçando aqui, tá? Quando terminar isso aqui, eu vou fazer uma nova chamada lá no arroba Física Radiologia e no arroba Educa Radiologia, dizer qual é o canal do YouTube, que é onde vai ficar, tá? E outra coisa, já faltam somente 3 minutos. Então, Não, assim, o momento. Como a gente pode pode, marcar pode uma outra continuar. data sem problema algum. Ótimo. Não tem, A gente, pode ser uma outra data, eu posso estar participando e somando aí, até com ai, outras que perguntas, até excelência. perguntas que possam surgir através do vídeo, e Voltados. depois a gente Uhum. fazer, tirando as dúvidas que surgiram, né? Com certeza. Então, assim, como esse é o projeto inicial, né? A primeira de muitas, StepSul, eu agradecer a participação do professor Samuel Queiroz, né? Tá, acho que está pronto, voltou ao normal. Então, assim, Opa. nesses minutinhos, assim, gente, assim, esse bate-papo é uma conversa mesmo, a gente mostrar a nossa realidade, né? Essa parte mais humanizada. Porém, assim, nesse outro momento que o professor Samuel disponibilizou, eu agradeço bastante. A gente volta e com participação da galera, né? Da gente ver o que é que. Para ver assim, como é que se diz? O nosso comportamento, para tirar aquela assim, gente, não tem eu fui olhar agora a caixinha de perguntas, ninguém perguntou nada, mas eu disse assim, deixe perguntas na caixinha, porque fica mais fácil. Eu tirei os comentários, porque fica melhor, fica mais fácil a gente bater um papo com o professor, né? Ou convidado, e fica passando e a gente acaba não enxergando o pessoal e nem vindo a pergunta. A caixinha fica mais apropriada para isso. Eu já agradeço, sim, imensamente a participação da galera, né? Deixa eu só ativar aqui os comentários para poder o pessoal se despedir, né? E, professor, vou deixar os seus 2 minutinhos para finalizarmos a participação e já fica aberto um novo convite, a gente marca e a gente faz a nova propaganda. Ok, sem problema algum. Ok? Só enviar o convite, a gente marca e participa aí. Manda um abraço para todo mundo que está dando um oi aí. Grande abraço a todos. Assim, se cuidem, né, por conta da pandemia, né? Pandemia. Cuidem,
de si, dos seus familiares, né? Principalmente daqueles que estão com uma idade mais avançada. Então, é momento da gente aproveitar para estudar em casa, né? E cuidar dos nossos entes queridos. Prazer, satisfação, gente. Muito obrigada, professor Samuel. Eu aqui, Águeda, tudo bem, gente? Ó, desculpa não ter participado. Hoje, esse momento não, porque, professor Samuel, permissão. É porque realmente é para o pessoal entender que esse Telp2 é mais aquela questão de conversação, para a gente explanar a nossa realidade, um âmbito bem diferente, né? Olá, professor Samuel, cheiro, aceito. E, conforme o professor falou, no outro momento a gente faz um complemento e deixa a participação, né, da galera, e a gente vai fazer as perguntas, tira dúvidas, né, e fica à vontade. E, no caso, no outro momento, vocês vão perguntar o ilustre convidado, o professor Samuel, e que a gente puder responder também, a gente responde, tá? Então, aguardem, já já eu vou colocar o canal do YouTube. Muito obrigado, professor Samuel. Gente, sejam bem-vindos ao novo canal, Física Radiologia. Acesse lá o Educa Radiologia, né, professor Samuel? Isso mesmo. Oi, gente, muito obrigada. Tchau, tchau. Até Tchau, breve, viu? tchau. Tchau, tchau.